uma região hipotética do espaço-tempo que seria o oposto de um buraco negro. Seu nome é o buraco branco. Mas vamos lembrar o que são esses buracos negros e buracos de minhoca, uma vez que eles podem estar ligados uns nos outros. Os buracos negros são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada pode escapar, nem mesmo a luz. Eles se formam quando uma estrela muito grande entra em colapso, deixando um núcleo denso e compacto, chamado de singularidade. Ao redor da singularidade há uma fronteira invisível chamada de horizonte de eventos, que marca o ponto de não retorno para qualquer coisa que se aproxime do buraco negro. Dentro do horizonte de eventos, as leis da física deixam de fazer sentido e o tempo e o espaço se distorcem completamente. Ok, complicado. Eu vou tentar exemplificar o que acontece dentro do horizonte de eventos de um buraco negro, dando um exemplo prático, mas simbólico. Mas antes eu preciso esclarecer alguns conceitos básicos sobre o espaço-tempo e a gravidade. E o espaço-tempo, ele é o tecido do nosso universo, que combina as três dimensões do espaço: altura, largura e profundidade, e a dimensão do tempo. A gravidade é uma propriedade da curvatura do espaço-tempo na presença de objetos massivos. Quanto mais massa tem um objeto, mais ele curva o espaço-tempo ao seu redor, e isso afeta a forma com que a luz e a matéria se movem nesse espaço. Agora, imagine que você é um astronauta corajoso e doido, maluco, que decide explorar um buraco negro. Você entra em uma nave espacial, equipada com um relógio atômico que mede o tempo com precisão absoluta. E você tem um rádio que pode se comunicar com a sua base terrestre. E você se aproxima do buraco negro com cuidado, mas com muito medo, com certeza. Quando você está longe do buraco negro, o seu relógio e o relógio da base estão perfeitamente sincronizados. Você vê a luz das estrelas ao seu redor normalmente, mas conforme você se aproxima do horizonte de eventos, as coisas começam a mudar. A gravidade do buraco negro começa a dilatar o tempo, fazendo com que ele corra mais devagar para você do que para a base terrestre. Isto significa que o seu relógio fica cada vez mais atrasado em relação ao da sua base terrestre. E você também percebe que a luz das estrelas ao seu redor fica cada vez mais avermelhada e distorcida, pois ela é desviada e esticada pela gravidade do buraco negro. Mas quando você chega ao horizonte de eventos, o tempo para você praticamente para. O seu relógio marca apenas alguns segundos, enquanto o da base terrestre marca horas, dias, meses, quem sabe talvez até anos. Você vê a luz das estrelas ao seu redor e a se concentrar em um anel brilhante ao redor do buraco negro, pois ela é curvada em um círculo pelo espaço-tempo distorcido. Você também perde contato com a sua base, pois o seu rádio já não consegue mais enviar ou receber sinais além do horizonte de eventos. Bom, depois, o que acontece quando você atravessa o horizonte de eventos e entra no buraco negro? A resposta é: ninguém sabe ao certo. As leis da física que conhecemos deixam de fazer sentido dentro do buraco negro. O espaço-tempo se inverte. O tempo passa na direção do centro do buraco negro e o espaço passa na direção do futuro. Você não pode mais controlar o seu movimento. Você é inevitavelmente arrastado para a singularidade, onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo são infinitas. Nesse ponto, você provavelmente já teria sido despedaçado e desintegrado pelas forças gravitacionais extremas, chamadas de maré gravitacional. Mas se por algum milagre você
sobrevivesse até a singularidade, você não teria como saber o que aconteceria depois. Talvez você fosse aniquilado, ou talvez você fosse transportado para um universo ou para uma outra época. Bom, esse é um exemplo prático que, como o espaço e o tempo e a gravidade se distorcem dentro desse horizonte de eventos de um buraco negro. É claro que esse exemplo é apenas uma simplificação baseada nas teorias atuais da física, que podem estar incompletas ou incorretas. Ainda há muito que não entendemos sobre os buracos negros e os seus mistérios. Os buracos negros podem ter diferentes tamanhos e formas, dependendo da sua massa, rotação e carga elétrica. Os mais simples são os buracos negros que não têm rotação e nem carga elétrica. Eles são esféricos e têm um horizonte de eventos circular. Os mais comuns são os buracos negros de Kerr, que têm rotação, mas não têm carga elétrica. Eles são achatados nos polos e têm um horizonte de evento elíptico. Os mais complexos são os buracos negros de Kerr-Newman, que têm a rotação e carga elétrica. Eles são ainda mais deformados e têm um horizonte de eventos bem irregular. Os buracos negros podem integrar com a matéria e a energia que estão ao seu redor, e criando fenômenos impressionantes. Por exemplo, eles podem emitir radiação eletromagnética através do processo de Hawking, que consiste na criação de pares de partículas virtuais na borda do horizonte de eventos. Uma das partículas cai no buraco negro e a outra escapa para o espaço, levando consigo uma parte da energia do buraco negro. Eles também podem formar disco de acreção, que são anéis de gás e poeira que giram em torno do buraco negro e se aquecem pela frição. Esses discos podem brilhar intensamente e emitir jatos de matérias e energias nas direções opostas ao eixo de rotação do buraco negro. Mas será que existe alguma forma de escapar do buraco negro? Será que há uma saída para um outro lado do horizonte de eventos? Será que existe algo como o buraco branco? Ok, então vamos falar acerca do buraco branco. Eles são uma ideia teórica que surgiu a partir das equações da relatividade geral de Einstein, que descrevem como a gravidade afeta o espaço-tempo. Segundo estas equações, assim como existe uma solução que representa um buraco negro, onde mostra que ele é uma região do espaço-tempo de onde nada pode sair, incluindo a luz, devido à sua forte gravidade. Por outro lado, um buraco branco é o oposto teórico de um buraco negro e é uma região de espaço-tempo onde nada pode entrar, mas tudo pode sair. No entanto, vale ressaltar que os buracos brancos são puramente hipotéticos e ainda não foram observados. Um buraco branco seria o inverso de um buraco negro, tudo bem. Enquanto um buraco negro absorve toda a matéria e energia que se aproxima dele, um buraco branco expulsa toda a energia que está dentro dele, enquanto o buraco negro tem uma singularidade no seu centro, onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo são infinitas. Um buraco branco teria a singularidade no seu passado, onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo teria sido infinita. É complexo. Um buraco branco seria como uma fonte de criação, que daria origem a novos universos ou novas regiões do nosso universo. No entanto, não há nenhuma evidência observacional ou técnica de que os buracos brancos existam de fato. Eles são considerados apenas uma possibilidade matemática que enfrenta vários problemas paradoxos. Por exemplo, como um buraco branco poderia se formar? Se ele é o oposto de um buraco negro, ele teria que surgir de uma expansão ao invés de um colapso. Mas isso violaria a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia de um sistema isolado só pode aumentar ou permanecer constante. Como um buraco branco poderia ser estável?
se ele está constantemente emitindo matéria e energia, ele teria que perder massa e diminuir de tamanho, mas isso faria com que o seu horizonte de eventos se contraísse e se tornasse instável. Além disso, ele seria afetado pela radiação cósmica de fundo, que é a radiação remanescente do Big Bang, e pela matéria interestelar que entraria em colisão com ele. Como um buraco branco poderia ser compatível com a mecânica quântica? A mecânica quântica é a teoria que desenvolve o comportamento das partículas subatômicas que obedecem a princípios diferentes da física clássica. Um dos princípios é o da incerteza de Heisenberg, que diz que não é possível medir simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com precisão absoluta. Mas isto entraria em conflito com a ideia de um buraco branco que teria que determinar exatamente quais partículas e estados ele iria emitir, o que seria impossível. E ainda, um buraco branco, como ele poderia formar alguma coisa se nada entra dentro dele, e pelo contrário, apenas sai? E sai o que se nada entra? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva. A origem da matéria que o buraco branco expele é um dos maiores mistérios da física e da cosmologia. Bom, existem várias hipóteses e teorias que tentam explicar esse fenômeno, mas nenhuma delas foi comprovada experimentalmente ou observacionalmente. Aqui estão algumas das possibilidades que foram propostas. A matéria que o buraco branco expele vem de um buraco negro, que está conectado ao buraco branco por um buraco de minhoca. Parece loucura. Um buraco de minhoca é um atalho hipotético no espaço-tempo que poderia ligar dois pontos distantes do universo ou até mesmo dois universos diferentes. Neste caso, o buraco branco seria a saída de um buraco negro que está em outro lugar, distante, ou em outra época. Essa ideia foi sugerida pela primeira vez pelo físico Ludwig Flam em 1916 e depois desenvolvidas por outros cientistas como John Wheeler e Kip Thorne. No entanto, essa hipótese enfrenta vários problemas, como a instabilidade do buraco da minhoca, a violação da causalidade, a impossibilidade de atravessar o horizonte de eventos do buraco negro. São muitos problemas. A matéria, outra sugestão, teoria, que a matéria que o buraco branco expele vem de um universo paralelo, que tem as leis da física invertidas em relação ao nosso universo. Nesse caso, o buraco branco seria uma ponte entre dois universos que tem uma simetria temporal inversa, ou seja, enquanto o nosso universo, o tempo flui do passado para o futuro, o outro universo, o tempo flui do futuro para o passado. Essa ideia foi proposta pelo físico Lee Smolin em 1997 e depois ampliada por outros cientistas. No entanto, esta hipótese também tem dificuldades, como a incompatibilidade com a mecânica quântica, a violação da segunda lei da termodinâmica e a falta de evidências observacionais. A outra hipótese é que a matéria que o buraco branco expele vem de uma singularidade inicial que deu origem ao nosso universo no Big Bang. Nesse caso, o buraco branco seria uma reminiscência do estado primordial do cosmos, que teria uma densidade e uma temperatura infinitas. Esta ideia foi sugerida pelo físico Penrose em 1995 e depois apoiada por outros cientistas. No entanto, esta hipótese também tem limitações, como a necessidade de uma teoria da gravitação quântica, a inconsistência com os dados cosmológicos e a singularidade do Big Bang ser considerada uma anomalia matemática. Bom, como você pode ver, todas essas hipóteses são especulativas e não têm um consenso científico. Portanto, a questão de onde vem a matéria que o buraco branco expele ainda permanece sem resposta. E talvez no futuro, com novas descobertas e avanços tecnológicos, possamos ter
uma compreensão melhor deste fenômeno tão intrigante. Bom, mas para variar, Albert Einstein sempre está ligado a essas teorias malucas e não tem como não estar. Foi ele que propôs a teoria da relatividade, que descreve a gravidade e como ela afeta o espaço-tempo. Bem, ele também foi um dos primeiros a sugerir a possibilidade de existirem os buracos brancos, juntamente com Nathan Rosen, em 1935. Eles publicaram um artigo no qual apresentaram uma solução matemática para as equações da relatividade geral que representava uma ponte entre dois buracos negros ou entre um buraco negro e um buraco branco. Esta ponte ficou conhecida como Ponte Einstein-Rosen, ou buraco de minhoca. No entanto, Einstein não tinha certeza se os buracos brancos eram reais ou apenas uma curiosidade teórica. Ele também reconheceu as dificuldades e os paradoxos que envolviam essa ideia, como a violação da causalidade e da termodinâmica. Portanto, ele nunca afirmou categoricamente que o buraco branco existia, apenas que eles eram uma possibilidade prevista na sua teoria. Bom, em resumo, esta matéria dos buracos brancos diz que são uma ideia teórica que surgiu a partir das equações da relatividade geral de Einstein e que descrevem como a gravidade afeta o espaço-tempo. E eles seriam o oposto de um buraco negro, uma região do espaço-tempo onde nada pode sair. Eles poderiam ser a saída de um buraco negro, que está conectado a ele por um buraco de minhoca, uma ponte entre dois pontos distantes do universo ou até mesmo dois universos diferentes. Eles também poderiam ser uma ponte entre dois universos que têm uma simetria temporal inversa. Ou seja, enquanto no nosso universo, enquanto no nosso universo o tempo flui do passado para o futuro, no outro universo o tempo flui do futuro para o passado. Eles ainda poderiam ser uma reminiscência do estado primordial do cosmos, que teria uma densidade e temperatura infinitas. No entanto, não há nenhuma evidência observacional ou teórica de que os buracos brancos existam de fato. Eles são considerados apenas uma possibilidade matemática que enfrenta vários problemas e paradoxos. Mas, se foi levantado por Albert Einstein, com certeza, onde tem fumaça, tem fogo. A mensagem que eu passaria agora, se me pedissem, é que o universo é um lugar fascinante e misterioso, que nos desafia a explorar e a compreender os seus fenômenos extraordinários. E que os buracos brancos são um exemplo de como a ciência pode nos levar a imaginar cenários incríveis e surpreendentes, mas também nos mostrar os limites do nosso conhecimento e as dificuldades de testar as nossas hipóteses. Eu acho que devemos continuar buscando respostas para as nossas perguntas, mas também reconhecer a nossa ignorância e a nossa humildade diante da grandeza e da complexidade do universo. Diga aqui você, qual é a sua mensagem? Obrigado por assistir ao vídeo. Um abraço de Thales Moraes.